Então, boa noite para quem não falei ou para quem está chegando agora. Boa noite. Nós estamos dando início ao nosso segundo semestre das reflexões, né? Tivemos um mês de férias, um mês que todo mundo refletiu por si só, dentro de casa, ou com a família, ou sei lá, eu com alguém, amigo, etc. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo já conhece, né? Que todo mundo já viu pelo WhatsApp, que é a própria ignorância, mas que é um dos temas que hoje se discute bastante e que é um dos temas que mais é falado também dentro da filosofia, tanto do Kardec quanto da acadêmica. E eu vou colocar algumas coisas, vou fazer um apanhado geral, depois no final ainda coloco algumas coisas, alguns itens, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida durante a exposição ou depois da exposição, é só comentar ou falar que a gente procura conversar, tá bom? Então, por favor, feche os seus microfones. Oh, peraí, foi errado aqui. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a ignorância, né? E alguns dos itens é se a ignorância é uma escolha, se a pessoa escolhe ser ignorante, se ela é uma submissão, e essa submissão também pode ser por escolha ou não, e se ela for inconsciente, obviamente que ela não é uma escolha, ela é uma coisa que está sendo, entre aspas, imposta e é que a pessoa nem percebe o que está acontecendo. Ou é uma condição, né? Uma condição que também pode ser imposta. E ainda outros tipos de ignorância. Tem vários tipos de ignorância que a gente pode considerar, principalmente dentro da filosofia. Como todo mundo já conhece, né, o mito da caverna e o filme Matrix, é o exemplo mais clássico e mais fácil da gente acessar quando se fala sobre ignorância, porque é onde que é mostrado na filosofia esse tema com bastante evidência, com bastante clareza, e também pelo fato de o filme Matrix foi baseado no mito da caverna de Platão. E esse filme foi feito pelas irmãs, né? Esse roteiro foi feito pelas irmãs Wachowski, né? E toma o Platão como base. E nas ambas as histórias, os seres humanos são prisioneiros e não têm consciência disso, que o que eu falei antes. É uma prisão, mas é uma prisão do quê? Uma prisão a respeito do conhecimento. Encontram-se prisioneiros, quer dizer, eles estão ali fechados no lugar e o conhecimento para eles não chega, ou o que chega não é o verdadeiro conhecimento. E aí eles se tornam, são inconscientes dessa situação e vivem numa realidade, num simulacro da realidade, né? Numa realidade que não é a verdadeira, é a falsa. E isso vai beirando, se a gente for prestar atenção durante toda a exposição, o quanto que a ignorância faz parte do nosso dia a dia e o quanto, às vezes, a gente não é mesmo consciente dela. A gente nem percebe, porque tem que estar sempre muito focado, muito com bastante atenção para perceber a ignorância e fazer alguma coisa para que ela se afaste. Então, no Platão, a gente tem essa ideia, né, de prisioneiro do conhecimento, né, que não tem o conhecimento, quando os prisioneiros estão lá no fundo da caverna,
numa simulação da realidade, porque as sombras são projetadas no fundo da caverna, a gente já viu isso no primeiro ano. Os prisioneiros, ou as pessoas, os indivíduos estão sentados, se encontram no fundo da caverna, e na parede do fundo da caverna projetam-se sombras. E as sombras, a gente sabe que podem ser deformadas, podem ser diminuídas ou aumentadas, alargadas, porque são sombras, dependendo da maneira como se projeta a luz, ela aparece. Então, nunca é a realidade realmente perfeita, é aquela que seria aquela que realmente existe. Então, esses prisioneiros estão sentados lá e estão observando só isso. No filme Matrix, tomando essa ideia, só que não é questão de sombra, mas é questão de que os personagens ou o pessoal, o público, o povo, os cidadãos que estão no filme, eles são induzidos por uma máquina a acreditar ou a perceber uma determinada realidade que também é falsa. E eles são controlados por uma inteligência, né? Uma inteligência de computador. Mas no mito da caverna, os prisioneiros não se questionam, como também no filme ninguém questiona ninguém, até que um dos prisioneiros decide começar a questionar e se levanta e vai fazer o percurso para fora da caverna, e quando ele faz esse percurso da fora da caverna, ele vai percebendo que a realidade é outra, até que ele chega no final lá, encontra a luz, encontra o conhecimento, né? Então ele se afastou da ignorância, mas, e aí é importante, porque ele percebeu que alguma coisa não estava de acordo ou estava errada, e ele teve a vontade e a iniciativa de saber o que era e levantar e procurar aquilo que para ele não estava certo. Então, essa é uma importante posição da pessoa que procura sair da ignorância, né? Quando a gente percebe que alguma coisa está errada, esse perceber de alguma coisa está errado vai provocar uma vontade, e essa vontade provoca uma ação. E essa ação pode ser tanto boa quanto ruim. No momento aqui, como a gente está falando de ignorância, provocou a ação de procurar saber o que estava errado e qual seria a posição certa ou aquilo que seria realmente a realidade existencial. E aí, no filme, acontece a mesma coisa, né? No que acontece lá no filme, a gente vai ver aquela cena do Neo olhando no topo de uma porta lá, de um portão, né? A frase, conhece-te a ti mesmo, em latim, temet nos, e que tem a mesma referência em Sócrates, lá nos gregos. Então, quando a gente vai percebendo isso, as coisas vão se encaixando na história do pensamento. A gente percebe que uma coisa que foi discutida lá atrás e que vem sendo discutida desde o tempo dos gregos e antes dos gregos, até na filosofia oriental, né, com todo o seu a sua parte mística, a sua parte mais romântica do que racional, mas mesmo assim existe a discussão sobre a ignorância. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é chave para quem decide sair da ignorância. Então, seria esse mote, essa frase, conhece-te a ti mesmo, esse mote, essa coisa que move a pessoa em busca do conhecimento. Porque quando a gente percebe que algo está errado com a gente ou fora da gente, a gente tem, as pessoas, a grande maioria tem, porque faz parte da natureza, essa vontade de buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. E aí o indivíduo tem essa vontade de se libertar da opressão, de sair do controle que é falso para compreender o que é de fato real. Então, mas isso é um despertamento de cada pessoa. Esse despertamento vai acontecer de uma forma ou de outra, ou hoje, ou amanhã, ou mais para frente. Mas ele
vai acontecer, porque o homem tem necessidade do conhecimento e esse é o rumo ou o trajeto ou o roteiro que o homem tem que fazer, é a busca do conhecimento, é se livrar da ignorância. Um dos grandes defensores do autoconhecimento e do conhecimento em si foi Sócrates. Durante toda a vida dele, ele dedicou muito tempo para se conhecer, conhecer ele realmente, a sua própria natureza, o que é o homem, porque é Sócrates que vai fazer a diferença entre os pré-socráticos e o período socrático, porque Sócrates se liberta da physis, né, da busca da verdade ou da busca da origem pela natureza, e ele passa a se interessar pelo homem, o homem como indivíduo, o que é que ele é, da onde ele veio, o que é importante. E no se importar, no se interessar pelo homem, é óbvio que ele vai se interessar também pela razão. Qual é o papel da razão? Para que a razão serve? Qual é o papel? Qual é o fator principal da razão? Né? E o fator principal da razão é o conhecimento. Então, ele afirma pela própria pesquisa que ele faz com as outras pessoas e com ele mesmo, ele afirma que nenhum indivíduo é capaz de praticar o mal consciente ou propositadamente. Lembrando que isso é Sócrates, é o pensamento socrático. Né? Mas que o mal era um resultado da ignorância e falta de autoconhecimento. Então, o mal para Sócrates é a ignorância. Ignorância é a mesma coisa que um ato de maldade, porque se a pessoa ela erra porque ela é ignorante. Se ela soubesse das coisas, ela não erraria. Assim pensa Sócrates. Então, desde lá, a ignorância já é discutida e colocada em pauta para que se trabalhe e se resolva e que se saia dela. E por que a tomada da consciência da ignorância é importante pela busca do conhecimento? Né? Por que é importante que a gente perceba a própria ignorância? Eu sou consciente da minha ignorância. Eu sou ignorante. Né? Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro surge do abandono do senso comum e da opinião. Quando a gente sai do senso comum e da opinião, daquilo que é falso, da doxa, como diziam os gregos, a gente começa a perceber e ser consciente da ignorância. Então, a gente se afasta da opinião, e a opinião pode, segundo Sócrates, ela podia ser relativa, quer dizer, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e para ele a verdade era uma só, né? Não tinha duas verdades. Então, se você se afastava da opinião, você estava no caminho da verdade, se afastando da ignorância. Assim, todo aquele que sustenta o conhecimento em opiniões se satisfaz com o falso saber e que se afasta da verdade. O filósofo compreende que é necessário questionar as certezas, as opiniões e os preconceitos. Tem que se questionar tudo, inclusive as certezas. Né? Isso já está em Kardec. Kardec questiona tudo. E nós temos que questionar tudo. Tudo que a gente recebe num livro, numa mensagem, numa conversa, num filme, seja lá o que for, a gente precisa estar sempre... Não é uma questão de ficar questionando e questionando, mas atento com que aquilo que está sendo falado, passado ou escrito. E assim ele criou um modo baseado de perguntas e críticas. Né? Esse é o método socrático. Sócrates era um filósofo que fazia perguntas o tempo todo, nunca estava satisfeito com a resposta. Ele chegava a ser um sujeito chato, porque ele estava sempre perguntando, e uma pergunta atrás da outra, e ele nunca estava satisfeito com a resposta, e ele nunca fechou um conceito. Por quê? Porque ele estava sempre procurando a essência, o conteúdo daquilo que ele queria saber. Ele não queria uma opinião, ele não queria doxa. Ele queria o quê? Ele queria a aletheia, ou aletheia, né? Que era a verdade, era a busca daquilo, do núcleo duro daquilo que ele estava querendo saber.
era querendo saber a verdade, ou aproximar-se o máximo possível da verdade, para uma tomada de consciência de que ele não sabia, ele sabia da própria ignorância. Então, ele estava sempre buscando, com maior intensidade, aproximar-se da verdade. E sempre que ele fazia as perguntas, as respostas eram sempre diferentes, e ele ia concluindo e tirando a sua... e saindo da sua ignorância através das conclusões que ele tirava, mas as conclusões nunca eram definitivas, porque não dá para você ser definitivo a respeito da verdade. Mas a partir do momento que ele era consciente, ou que o indivíduo se tornasse consciente, ele estava realmente pronto a buscar tanto em si mesmo, quanto fora, as respostas que o conduziria à verdade. E esse era o método socrático. Fazer pergunta era o diálogo, aí a gente sabe que ele se usava da ironia, da refutação e da maêutica para chegar aonde ele queria, através do seu diálogo e através das suas perguntas, e ele ia retirando da pessoa aquilo que a pessoa já tinha dentro dela. Porque para Sócrates o conhecimento, todo o conhecimento já está no ser, já está na essência do ser. Ele só tem que começar a manifestar e correr atrás. Então, ele, como eu falei, ele dá início ao período antropológico da filosofia grega, quer dizer, ele vai se concentrar no homem, né? Para saber o que o homem é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. E a partir dessa ideia, ele vai buscar o autoconhecimento, o conhecimento de si, que para ele era importante, conhecer a si mesmo para depois conhecer o resto do mundo. Conhece-te a ti mesmo e depois conheça o mundo. E aí tem outra frase do Sócrates que complementa essa do conhece-te a ti mesmo, que é eu só sei que nada sei. Sócrates se torna consciente da sua ignorância ou do limite do seu saber, a bem da verdade. Ele tem essa consciência e todos nós também temos. Só que, às vezes, a gente não percebe, mas quem estuda, quem lê, quem gosta, quem percebe as coisas, vai percebendo que todos nós temos um limite do conhecimento. E ter esse limite do conhecimento é um motor propulsor que faz com que você busque o conhecimento, que você saia da ignorância. Né? Pensar o pensamento já pensado, que busca o entendimento que funda o saber. Então, é a reflexão. Né? O oposto da ignorância é a reflexão, é refletir sobre aquilo que está sendo passado, dado, visto. A reflexão é o ponto principal da filosofia. Seja lá o campo que se estiver, não importa. Você pode estar na ciência, você pode estar na religião, você pode estar na economia, não interessa. Você tem sempre a possibilidade de refletir, de usar a filosofia dentro do campo que você está discutindo, ou conversando, ou debatendo. A reflexão é o ponto-chave da filosofia e seria o ponto-chave para tirar o homem da ilusão, quer dizer, para tirar o homem da doxa, né, daquilo que não é verdadeiro. Que a partir do momento que eu faço as reflexões, eu vou entendendo melhor e vou me afastando da ilusão, daquilo que é fantasioso, daquilo que é místico. Místico no sentido de fantasia, de maravilhamento. E essa frase, só sei que nada sei, é uma frase que a gente também tem que ter na nossa mente, né? Conhece-te a ti mesmo, eu só sei que nada sei. Faz com que a gente compreenda como é bom, como é importante que a gente vá para o pensamento crítico, para que a gente busque solucionar as incertezas, para que a gente tenha uma consciência da própria ignorância. É saber que não se sabe não é defeito. Todo mundo pensa, ou a boa parte das pessoas pensam, que eu não posso dizer que eu não sei. Para uma plateia, ou para uns amigos, ou para a família, ou seja lá para quem for. Porque isso seria atestar a minha ignorância e eu não posso deixar que os outros saibam que eu sou ignorante. Então, mas para Sócrates, saber que não sabe não era defeito.
Pelo contrário, era a base para o abandono da opinião e a busca pelo conhecimento verdadeiro, pela episteme, né, que é o objetivo da filosofia. Saber que não se sabe é preferível a saber mal. É melhor você saber que não sabe e admitir que não sabe do que passar uma mensagem errada ou um conceito errado, né? É melhor você ser, admitir que não sabe nada, ou que sabe pouco, ou que não sabe alguma coisa daquele assunto, ou nada daquele assunto, do que ficar inventando coisas, fazendo coisas que não têm sentido, e aí vai passar um saber errado. Se a gente for falar em Confúcio, como eu falei da filosofia oriental, né? Confúcio vai dizer, se você governar por meio de decretos, disciplinar por meio de castigos, e o povo usará de subterfúgio e não terá consciência. Quer dizer, se você só faz decretos e castiga o povo, ele não vai ter consciência daquilo que ele está errando, e ele vai usar de um monte de subterfúgios para sair, para ficar se afastado dessa consciência. Mas se você for governar pela virtude, pela moral, pelo conhecimento, né, ele terá consciência e alcançará o bem. Então, se a gente passa o conhecimento para as pessoas começam a entender e começam a perceber e vão praticar de acordo com esse conhecimento, que é sempre o conhecimento, aqui que a gente está falando, aproximado da verdade. Né? Porque o conhecimento, entre aspas, que não é aproximado da verdade, ele não é conhecimento. Ele é uma doxa, ele é uma falsidade, então não pode ser conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, é sempre o conhecimento que está em busca da verdade, pelo menos na filosofia. Desde o supremo governante até o homem mais humilde, a base fundamental é igual para todos, o aperfeiçoamento de si mesmo. Como é que eu me aperfeiçoo a mim mesmo? Conhecendo. Conhecendo a mim mesmo e conhecendo aquilo que está fora de mim. Então, o conhecimento é a base de tudo. Ele se opõe à ignorância. O homem nobre não adota uma atitude fechada a favor ou contra diante de nada no mundo. O homem nobre, ele tem uma atitude aberta diante do mundo. Ele mantém-se aberto. Ele suspende o juízo ao deparar-se com o que não compreende. Quantas vezes a gente não está estudando aqui nos nossos cursos e a gente se depara com alguma coisa que fala, espera, eu não sei, eu não entendo, eu vou pôr isso em suspenso, ou eu vou pôr isso de molho, porque eu não tenho, no momento, dados que me ajudem a compreender isso. Então, a gente põe em suspenso. Eu não sei, eu vou pôr em suspenso, um dia eu vou conseguir achar uma resposta para isso, porque eu vou buscando ela conforme os dias vão passando e as minhas leituras e os meus estudos. Então, esse homem nobre, ele permanece dúctil. Nós temos que ser maleáveis, flexíveis, para que a gente consiga abranger o maior número de conhecimento em várias áreas, para que a gente consiga pegar um caminho que nos leve a uma finalidade moral, ou uma finalidade que nos deixe mais felizes e mais harmoniosos. Ele se caracteriza pela firmeza de caráter e não pela obstinação. Não é aquele que é o dono da verdade, é aquele que está sempre procurando a se aproximar da verdade cada vez mais. Então, ele aceita a opinião dos outros, ele aceita os outros como eles são, ele respeita, ele pode não concordar, mas ele respeita. Então, ele está aberto ao diálogo. Quem está aberto ao diálogo já está saindo da ignorância, porque está preparado, está aberto a receber
outras informações que ele pode adotar ou não. A ignorância faz parte dos objetos que são tratados na filosofia desde a antiguidade grega, né? Sem que mencionar o filósofo, como eu já falei. Essa frase, sei, só sei que nada sei, é uma frase que tem que ficar junto de nós, aqueles que pesquisam, aqueles que estudam, aqueles que buscam o conhecimento verdadeiro. Ela tem que estar sempre presente na nossa mente. Para Platão, conhecer é recordar. Então, é na linha do Sócrates, né? Porque o Sócrates fala pela mão de Platão, pela boca de Platão. Porque o Sócrates não deixou nada escrito. Então, como o Sócrates achava que todo o conhecimento já estava no homem, na sua essência, então, quando Platão coloca conhecer é recordar, é como se você tire todo o conhecimento de dentro de você e manifeste ele paulatinamente, né? As coisas são sempre devagar, elas nunca são bruscamente, elas não acontecem com brusquidez. E também, como eu falei, todo homem tem a necessidade de conhecer, é imperiosa essa necessidade. Seja lá o que for que a gente precise conhecer. O homem tem a necessidade, porque se ele não tivesse essa necessidade de conhecer, o progresso não se faria. Não haveria progresso e a lei do progresso seria inútil. Mas como há uma necessidade de conhecer, então essa necessidade é impulsionada pela lei do progresso. Em Santo Agostinho, ele vai dizer no seu livro Confissões, né, aquela famosa frase que também deve estar sempre na nossa cabeça, conhece-te a ti mesmo, lá na pergunta 919, sugerindo que se faça um exame de consciência toda noite ao colocar a cabeça no travesseiro, né, para saber se o que eu fiz durante o dia foi correto ou não correto, onde que eu errei, se eu poderia ter feito mais, se eu poderia ter me dedicado mais, e por aí vai. Então, como nós estamos nesse caminho do conhecimento, nesse caminho, principalmente falando em filosofia espírita, como nós estamos entendendo que nós somos seres em evolução, nós estamos nesse sentido do conhece a ti mesmo, só sei que nada sei, evoluindo, aprendendo, galgando patamares mais altos. Então, essas ideias, esses pensamentos têm que estar presentes em nós o tempo todo. Sabe? Eles vão e voltam. Uma hora vem um, outra hora vem outro, mas a gente está sempre procurando aquilo que se aproxima da verdade, através de uma reflexão crítica, através de uma análise, de uma conversa, de um livro. O mesmo fala Kant. Kant também vem endossar lá o Sócrates, né? Lá dos gregos. Isso faz parte do pensamento, né? Quando ele vai trazer o seu texto sobre o esclarecimento, que ele vai dizer saperiode, quer dizer, ouse saber, busque o conhecimento, vai atrás, não fique esperando que os outros tragam o conhecimento para você, porque se os outros trouxerem, muitas vezes podem passar o conhecimento errado, que aí você está pelo caminho errado. Então, vai você em busca do conhecimento. Vai ler, vai saber, vai discutir, vai conversar, vai dialogar. Procure saber através da sua própria razão o conhecimento e saia da ignorância. Portanto, para os filósofos, a ignorância é um impulso ao saber. Essa é a visão filosófica do filósofo. Ele se conscientizando de que ele nada sabe, ele tem um impulso para buscar o saber. Ao passo que muitas pessoas não se conscientizam da ignorância, e mesmo que se conscientizem da ignorância, escolhe não buscar o saber. Né? É um caminho, ele existe e é bem comum. Né? Nesse sentido, na origem da filosofia, a ignorância, nesse sentido, que é um impulso para o saber, ela tem um valor moral, ético e existencial. Ela, nesse sentido filosófico, ela não é ruim, ela é boa, porque ela impulsiona você em busca da verdade. Então, nesse sentido, a ignorância,
do ponto de vista dos filósofos, ela é boa, ela não é ruim. E aí um outro filósofo da Idade Média, né? No início da Idade Média, lá um pouco, o Nicolau de Cusa, ele vai trazer o que é a douta ignorância, que é a mesma coisa do sei que nada sei, que é a dos sábios, sabendo o limite do próprio saber. Né? Eu sei o limite do meu saber. Eu sei até onde vai o meu conhecimento. Não é que esse conhecimento vai parar aí, não. Eu sei que até hoje, por exemplo, eu estudando aqui, eu sei até onde eu sei determinadas coisas que depois eu preciso estudar mais para alcançar outras coisas. Então, eu sei o limite do meu conhecimento, mas eu vou buscando maiores conhecimentos. Então, eu vou respeitando a autoridade, eu vou respeitando aquele que conhece mais, vou respeitando aquele que conhece menos, vou me respeitando e vou respeitando as diferentes conhecimentos, as diferentes debates e opiniões que existem, até que eu forme a minha mesma através do meu próprio esforço. Aquilo que ainda não se sabe é aquilo que se procura saber, né? Que pode ser conhecido através do mistério, através das experiências que a gente tem na vida, das escolhas que a gente faz. E aí o Rui Barbosa, né, tem uma frase muito interessante que chama: a chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta. É somente esta a ignorância. Ela é a mãe da servilidade e da miséria. E, de fato, a ignorância realmente é a mãe da civilidade e da miséria. Porque, pela ignorância, o homem faz muita besteira, faz muita bobagem, porque ele ou é ignorante porque realmente é ignorante, ou ele escolhe ser ignorante. Se me perguntar o que é a morte, respondo-te: a verdadeira morte é a ignorância. Quantos mortos entre os vivos? Isso é Pitágoras. Então, para Pitágoras, a morte, a ignorância é a morte, porque ela não oferece nada. No sentido contrário, não é o sentido do impulso ao saber, mas é no sentido da ignorância daquele que ou se nega ao conhecimento ou já se acha dono da verdade. Então, como a gente vai percebendo, a ignorância tem várias nuances. Ela pode ir por vários caminhos e por várias escolhas. Outro tipo de ignorância é a ignorância de capital, que eles chamam hoje, ou a ignorância populista, né? Essa ignorância capital ou populista, ela se opõe àquela ignorância dos filósofos, que é o impulso para o saber. Ela é justamente o contrário, né? Aquela uma dos filósofos, ela era respeitada. Ela era tratada com um valor cognitivo, moral e ético. Era alguma coisa boa, porque me impulsionava a buscar a verdade, que fazia parte da constituinte do homem que sabia do limite dos seus saberes, mas que estava sempre procurando ir à frente, né? Procurando saber mais. Então, essa era a ignorância boa, que impulsiona ao saber. A ignorância populista é o contrário, é aquela que embrutece o homem, aquela que embrutece e embota o raciocínio. Essa ignorância, essa populista ou de capital, ela não dialoga. Ela não faz diálogo. Ela é escrava, ela é uma escravidão voluntária e é conduzida e dominada e transformada em um valor em si, um valor de investimento. O que é um valor em si, um valor de investimento? Né? Não é mais o limite do conhecimento, mas é uma identificação, um fator de identificação. Essa ignorância populista é a ignorância que é imposta à população ou às pessoas, tanto faz uma como muitas, ou individual quanto coletivo, ela é imposta à pessoa, ela é um investimento de alguns, aproveitando
da inteligência do outro, que não tem a capacidade de perceber que está sendo conduzido. Então, por isso que ela tem um valor de investimento. Ela é um interesse de alguns. Por isso que ela tem uma identificação. Hoje, a ignorância tem uma identificação, porque ela é imposta, ela é escolhida, às vezes é consciente, às vezes não é, e vai por aí afora. Porque muitas pessoas e ainda têm essa ideia que foi passada por alguns, que é bonito ser ignorante, porque pensar cansa, pensar dá trabalho. Por que eu vou pensar se eu tenho outro que fornece tudo para mim? Se eu tenho um computador que eu clico um botão e ele me dá uma resposta qualquer e eu não vou nem pensar nessa resposta, se ela é correta ou não. Porque eu acho que o computador ou a internet vai dizer para mim que tudo que ela diz é certo, é válido. Tem esse lado da coisa. Então, é bonito ser ignorante. Eu não vou pegar um livro para ler, eu vou pegar alguém que já leu e me deu um resumo. Então, é melhor ser um ignorante, um Maria vai com as outras, do que uma pessoa culta que se questiona, que pergunta, que tem o esforço de ler, que tem o esforço de conhecer, que faz o diálogo, que vai à pesquisa, que coloca uma ideia nova, que muitas vezes pode ser combatida. Então, essas pessoas, elas trabalham, e o trabalho mental cansa. Nós sabemos disso, o trabalho mental é um dos que mais cansa, porque exige um esforço enorme do pensamento. Exige um esforço enorme mental das pessoas. Então, é mais fácil eu receber alguma coisa de fora e eu vou, nessa opinião, que a grande maioria vai, e principalmente se, quando você recebe uma informação de fora, e uma grande maioria das pessoas concorda com essa informação, sem saber se ela é verdadeira ou falsa, o resto vai junto, porque não reflete, não pensa, não tem o trabalho e às vezes nem sabe que precisa refletir. Aceita por quê? Porque ela foi imposta, ela tem um valor de investimento. Alguém investiu numa, entre aspas, informação, entre aspas, verdadeira, que no fundo não é, por algum interesse. Ao referir-se a uma pessoa culta, não é quando você fala que uma pessoa é culta, não é esse conhecimento erudito, né? Não é o conhecimento erudito. É simplesmente o conhecimento das coisas que estão ali ao seu redor, no contexto que você vive, né? Procure conhecer aquilo que está ao seu redor. Procure conhecer aquilo que está no contexto que você vive, mas conhecer com propriedade, através das perguntas, através da análise e da reflexão. A cultura populista foi suplantada pela indústria com o objetivo de capturar mentes individuais para servirem de propósitos escusos, que visam ocupar o espaço afetivo, acional, sentimental e religioso, tirando a liberdade da pessoa humana de ser livre e autônoma. Quantas vezes você não vê a indústria cultural, principalmente, que é mais fácil da gente entender, lançando um monte de música que não tem nada, não tem conteúdo, não tem absolutamente nada, mas todo mundo gosta, todo mundo ouve, todo mundo põe no rádio do carro no volume mais alto, e você vai ouvir aquilo e aquilo não transmite absolutamente nada. Não tem conteúdo nenhum. Mas a indústria já estudou, analisou, viu que aquilo vai na cabeça de muitas das pessoas. Então, o que ela faz? Isso é um dos exemplos que eu estou dando. Ela incentiva, ela coloca massivamente isso para a população e a população aceita. Então, ela tira o direito do sujeito de pensar, tira o espaço afetivo dele, o espaço de ação dele, o espaço sentimental, religioso, tolhe a liberdade dele, tolhe a ação livre e autônoma, porque ela está massivamente, todo dia, colocando aquilo, reforçando aquilo, colocando novamente, e a pessoa vai indo, embota raciocínio e ela não pensa mais. Acontece isso todo dia, com os programas de televisão que a gente conhece, que não trazem nada de bom. Muito pelo contrário, deixa a pessoa ansiosa,
deixa a pessoa de mau humor, causa dor de cabeça, causa dor de estômago, mas a pessoa nem percebe, ela vai se acostumando com isso e acha que isso é natural. Procura, essa indústria cultural, ela procura manter a pessoa onde, na minoridade, onde ela pode controlar o gosto de cada um, controla a opinião de cada um, abafa a experiência particular de cada um, não deixa o outro pensar. O alvo é cultivar um pensamento mais homogêneo das opiniões, na comunidade. É que todo mundo tenha o mesmo pensamento. Não pode existir o individual. O individual vai atrapalhar. Ele vai causar problema. Então, eu tenho que cortar o individual. Eu tenho que me livrar dele. E essa indústria cultural ela vai dar em todos os setores. Não é só na arte. Ela vai dar em todos os setores da humanidade. Em qualquer setor ela aparece. Principalmente se tiver grandes interesses financeiros, né? De lucro. Essa ideia de indústria cultural ela vai surgir na década de 40, né, com o Adorno e o Horkheim, ou Horkheim, mais certo, né? A partir de uma reflexão crítica sobre a padronização e a transformação das obras culturais em produtos, descaracterizando seu propósito de reflexão. Nesse período, vai surgir o quê? Vão começar a imprimir as obras de artes e essas obras de arte vão se espalhar por todos os cantos e por todos os lados, mas se fosse só as obras de arte, realmente obras de arte, tudo bem. Não, elas passam a ser descaracterizadas porque a arte se torna banal, ela se torna comercial, ela se torna aquilo que já não é mais arte, mas é para vender. E nesse vender, aquela obra de arte que antigamente era uma única e original, ela passa a ser várias do mesmo tipo, impressa, e que todo mundo tem acesso. Só que, por exemplo, essa que é impressa e que tem acesso, ela não é realmente uma obra de arte. Ela é simplesmente uma pintura ou uma música que foi colocada e, de repente, todo mundo gostou, então se entra massivamente com esse tipo de arte. É a cultura de massa que eles chamam. Né? Por outro lado, tem o outro filósofo, o Walter Benjamin, que vai achar que isso é muito bom, porque essa impressão, essa coisa que se faz, vai dar oportunidade de muita gente conhecer arte, porque ela vai poder ser reproduzida, no caso do cinema, e aí todo mundo pode entrar e perceber e assistir e ter um acesso mais direto à arte. Então, tem os dois lados. Agora, o lado o que não é legal da indústria cultural é esse lado de impor, e essa imposição ela é por baixo, e ela vem com tanta força e as pessoas não percebem, mas eles impõem um pensamento padronizado. Entrou? Entrou. Então, essas peças culturais produzidas e difundidas em massa acabam perdendo a essência questionadora. Então, a pessoa deixa de questionar. Né? Olha para uma obra de arte como essa, vê uma engrenagem, e aí essa engrenagem é reproduzida muitas vezes, ela tem fundo, ela não tem, alguns podem achar que tem alguma significação, outros podem achar que não tem nada, é simplesmente uma engrenagem, mas ela perde aquela essência questionadora, você não tem muito o que ver, o que falar sobre isso. E aí ela fica vazia. Ela não dá possibilidade de um questionamento maior a respeito da própria obra, não a respeito da filosofia em volta, mas a respeito da própria obra.
né? Atualmente, a indústria cultural tem sido usada para referir-se, em especial, às grandes corporações que produzem e distribuem produtos de entretenimento para o cinema, televisão, rádio, internet, entre outros meios que acabam homogeneizando a opinião. Quando você lança alguma novela e nessa novela tem algum produto que algum autor ou atriz se utiliza dele, todo mundo quer ter aquele produto. É a mesma coisa quando vocês aí nas notícias lá, a princesa da Inglaterra, lá, Kate, quando ela aparece com um vestido, todo mundo quer saber de onde veio aquele vestido, e esse vestido vem de tal lugar, e todo mundo vai lá e compra o vestido. Não quer saber se o vestido vai ficar bom ou não em mim. Eu quero o vestido da princesa. É esse o problema. Eu não vou refletir se esse vestido vai combinar comigo, se eu gosto da cor ou se eu não gosto da cor, ou que seja lá o que for. Não, eu vou vestir porque é a princesa que está vestindo. Então, eu não estou numa opinião própria, eu estou seguindo uma outra opinião, uma outra ideia. Então, essa ideia, né, que popularizou é uma razão instrumental, ela não é uma razão reflexiva, ela é instrumental, ela está ali naquele momento e você não está usando a reflexão com elas. Ela busca a dominação da natureza, do interior do homem e da sociedade. Ela busca dominar o seu gosto, a sua opinião. E aí você passa a ser uma pessoa alienada, uma pessoa que não está pensando em si e nem daquilo que é importante, mas eu estou indo, Maria vai com as outras. E qual é a consequência disso tudo, né? Qual é a consequência de eu não pensar e não refletir? Essa indústria produz um conhecimento, um saber que é dado como verdadeiro e que passa a ter um valor em si que não se confronta com outros saberes. Passa a ter um valor em si no sentido do quê? De ser uma identificação com o outro. Eu não vou procurar aquilo que é importante para mim, mas eu vou fazer aquilo que o outro faz. Eu não confronto com os saberes. Eu não vou nem confrontar com as minhas ideias, porque eu também não sei quais são as minhas ideias. Eu não tenho ideia do que eu gosto ou deixo de gostar. Eu estou tão acostumada a ir pelo outro que eu não sei do que eu gosto. Se perguntar para mim se eu gosto de ovo frito ou cozido, eu não sei. Porque eu estou acostumada a comer o ovo mexido que o outro come. Torna-se absoluto, sem discussão, e não pode ser relativizado. O conhecimento não pode ser relativizado. Cada um tem que procurar a sua própria ideia das coisas, o seu próprio caminho, né? Se eu não faço isso, é como se eu estivesse seguindo um dogma cego. Eu vou atrás daquela opinião cegamente, proposto pelos donos da linguagem. Quem são os donos da linguagem? São as grandes corporações, são os influencers de hoje. Não estou dizendo que todo influencer é pernicioso ou qualquer coisa assim, mas são alguém que tem alguma influência de alguma forma em algum lugar, em algum setor. Por isso que a gente sempre fala, conhece até a ti mesmo, seja autônomo, vai pesquisar, vai fazer uma reflexão sobre o assunto. E essa ignorância é jogada por cima das pessoas, né? Por gente que é prepotente, arrogante e autoritária. É aqueles que perceberam que podem manipular o outro. Manipular a favor de si mesmo, para tirar alguma coisa, algum lucro sobre isso. Não importa que lucro seja, financeiro, moral, não importa. É um lucro, é alguma coisa que me deixa contente. Não admite pessoas que tenham outra visão no mundo. Pessoas que investigam pelo uso da crítica da razão, que buscam a verdade, né? Eles não admitem aquele que tenta sair do lugar comum. Esses que tentam sair do lugar comum geralmente são tidos como pessoas fora da régua, fora da reta, são pessoas que você combate, porque senão ela vai contaminar o seu interesse. Então, ela é posta de lado.
como foram os Galileus e Jordano Bruno da vida. O Jordano Bruno não quis voltar atrás, então foi queimado na fogueira. O Galileu, já por um outro motivo, por uma outra visão, voltou atrás, mas nem por isso deixou de contribuir com os seus ensinamentos e com as suas pesquisas. Só que ele começou a fazer por baixo do pano. Os que se deixam levar pelos donos da linguagem acreditam que não precisam criticar, estudar, entender e que o pensamento do outro não é melhor que o deles. Eu estou feliz do jeito que eu estou. Seguindo fulano ou seguindo ciclano, eu estou feliz, eu não preciso saber mais do que isso. Não tem mais alguém que saiba mais do que eu. Eu já sei tudo. Então, qual é o papel do espiritismo nisso tudo, né? O que o espiritismo vai pensar sobre isso, né? O espiritismo vai dizer que tem que se combater esse tipo de coisa, mas de maneira pacífica, pelo uso da inteligência, pelo uso da reflexão e não da força, esclarecendo a sociedade, dando autonomia ou oportunidade da sociedade, do indivíduo, de se tornar autônomo, dizendo para ele que ele tem a verdade em si, que ele só tem que necessidade de buscar essa verdade. E não falar para ele, não, é assim e acabou, é desse jeito que tem que ser. E isso vale para quê? Para a educação das escolas. As escolas têm que mudar o tipo de educação, têm que deixar a criança florescer, brotar de dentro dela aquilo que ela tem de melhor e aproveitar aquilo e fazer com que ela trabalhe aquilo, para que ela consiga se projetar como uma pessoa autônoma desde cedo, aquela que vai em busca do conhecimento, aquela que raciocina e que reflete, que vai saber fazer pergunta, né? Não fazer o culto da ignorância, é procurar sempre buscar a razão e a crítica naquilo que lhe é apresentado. Daí resultam os fenômenos do anti-intelectualismo ou do negacionismo, que são aceitos por tantos, mas que devem ser questionados. E como surge esse tipo de comportamento ou ideia? Né? Quando as pessoas lançam uma ideia absurda, que a gente, com um pouco de análise, um pouco de bom senso, consegue perceber que ela não é muito lógica, surge de pessoas que se julgam o dono da verdade, ou que querem convencer o outro dessa ou daquela ideia, que não tem nenhum fundamento racional. E quantas vezes você não recebe, todos nós recebemos diariamente, ideias no WhatsApp, que você olha aquilo e fala, mas isso aqui não tem fundamento, isso aqui é um engodo, isso aqui é um Photoshop. Não. Então, a indústria da linguagem constrói discursos previamente inventados. São pessoas que ficam pensando sobre isso, em como que eu vou colocar um discurso que eu possa convencer o outro. E baseado na predileção ou ignorância de seu público, que o reproduz, repete, sem ao menos refletir no mínimo necessário. As pessoas recebem a informação, passam essa informação para frente, sem nem ao menos pensar naquilo que leram. Vão passando para frente. E aí vão fazendo o quê? Vão distribuindo a ignorância populista pelo resto das suas relações sociais. E aí isso é uma rede enorme que vai passando de um para o outro, de um para o outro, e aí você chega em você e você lê e fala, puxa vida, mas isso aqui não tem sentido. Né? Mas por quê? Porque você já tem essa crítica da razão dentro de você e consegue refletir um pouco melhor sobre aquilo que está lendo. E aí, quais são os tipos refratários ao conhecimento, né? Segundo o Espiritismo? Nós temos aquele materialista sistemático, que a gente vai encontrar na pergunta 147 do Livro dos Espíritos, que são aqueles materialistas que, para eles, a única coisa que existe é a matéria, e eles estão tão enfronhados nesse raciocínio, nesse pensamento, nessa teoria, que não vai adiantar você falar nada a respeito
do espírito ou da alma, porque eles não vão aceitar e não vão fazer nenhuma coisa, não há uma janela aberta aí. Não há uma flexibilidade. São aqueles que realmente são materialistas do sistema. Para eles, o que existe é matéria. E por baixo, no fundo disso aí, existe o orgulho, né? É aquele que sabe tudo, é aquele que coloca a matéria como tudo, e ele não vai conseguir admitir o espírito por orgulho, por prepotência. Aí tem o materialista indiferente, que também é aquele que é materialista, porém ele é um pouquinho mais flexível, então ele pode estar propenso a uma busca da verdade, a uma coisa que possa preencher algum vazio, porque ele procura a verdade, porque algumas coisas, algumas incertezas dentro dele lhe causam tormento, lhe causam dúvida, então ele quer sair desse tormento e dessa dúvida, então ele se abre, então você tem uma possibilidade de diálogo com ele. Tem aqueles de má vontade, né? Aqueles que são ignorantes por má vontade, que é aqueles que não querem o saber, porque o saber perturba o conforto. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, então eu vou escolher não saber, porque temem de ter que deixar as suas convicções materiais e preferem ignorar a verdade. Certo? Então, é uma escolha. O primeiro, ele é convicto de que a matéria é tudo. Então, ele é convicto daquilo. Ele não é uma escolha que ele está fazendo ali, não, ele acredita naquilo. O segundo acredita naquilo, mas ele é um pouco mais flexível. Então, você talvez consiga conversar com ele, tentando colocar alguma verdade dentro dele. O outro já é por escolha. Ele escolhe não saber. Porque se eu saber, ou se eu souber, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, e eu não quero. O outro é por interesse ou má fé. São os ignorantes das consequências. Consequências do quê? Dos meus atos. Eu ignoro a consequência do ato, pois eles defendem pelo interesse, e pode ser um interesse religioso, social, econômico, político, etc., para obterem um lucro. E esse lucro, como eu já disse, pode ser financeiro ou não. Então, eles ignoram a consequência do ato, eles ignoram o quão prejudicial é você lançar uma fake news. Eles não querem saber. Eles simplesmente não querem saber. Então, porque eu tenho interesse nessa notícia ou nessa fake news. E se eu for analisar isso, eu vou perder o meu lucro, eu vou perder o meu domínio, eu vou perder o meu poder. Aquele por pusilanimidade, aquele que ignora porque não tem coragem de assumir uma posição autônoma, seja ela qual for. Ele não tem a coragem de assumir a posição, ou a sua própria opinião, ou aquilo que ele pensa daquilo, porque ele não tem, ele é fraco. Certo? Então, ele não vai assumir aquilo. Então, se ele não assume a sua própria posição, ele assume a posição do outro. E tem aquele que é por escrúpulo, né? Não aceita uma ideia porque pensa que ela é perniciosa. Isso aconteceu com o espiritismo lá atrás e acontece hoje também. E aí prefere a ignorância ou ainda a maledicência, o bullying moral ou físico. Não compreende que o espiritismo abrange o conhecimento total no sentido que ele permeia tudo, assim como a filosofia também permeia tudo. Então, esses são um dos pontos que Kardec coloca no espiritismo de pessoas que, de uma certa forma, ignoram ou não querem saber das coisas. Preferem se utilizar da ignorância do outro e, às vezes, da própria ignorância, porque eu não quero saber, para ter algum lucro, ou por uma posição que eu não largo, ou por qualquer interesse, como a gente falou aqui. A ignorância ética é prejudicial. É aquela que mais prejudica, porque
se eu ignoro a ética, e a ética nós temos que entender que ela já está no ser, mas eu ignoro em conhecê-la ou manifestá-la. Eu não importo, eu vou pisando em cima de tudo, eu vou passando com o trator em cima de tudo, e ela é prejudicial, porque ela prejudica o próprio indivíduo e aquele que está ao seu lado. Agora, o conhecimento, aquele que é possível nós conhecer, ele reconstitui, ele reconstrói o saber. Ele faz o diálogo. É uma condição do ser humano. O ser humano tem necessidade de conhecer. É essencial para que a gente atinja uma vida melhor, mais apropriada ao bem-estar e ao sujeito. Quanto mais eu conheço, melhor possibilidade de uma vida boa eu terei, mais próximo da felicidade eu terei. Quando a gente fala conhecimento, é o conhecimento bom, tá? É esse que vai levar ao bem-estar. A ignorância, a fraqueza das faculdades, né? É a falta da cultura intelectual. Naturalmente, eles oferecem maiores facilidades, por isso que eles atuam na preferência sobre certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre sejam isentas. Tem muita gente que é intelectualmente muito avançada, mas ignorante em outras coisas. Né? Na moral, em respeito ao próximo. Então, quando a gente fala de ignorância e de conhecimento, nós temos que alargar o nosso entendimento dessas duas palavras. Porque uma pessoa que é extremamente intelectual, um ótimo, sei lá, médico, engenheiro, seja lá o que for, ela pode ser totalmente ignorante de uma outra área. E aí teria que ter o quê? A compensação das áreas, né? E aí está lá na Revista Espírita uma frase que é falada pelos apóstolos, que diz: mas porque só a sua palavra, a palavra de Jesus, bastava para expulsar os chamados demônios. Isso prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Por isso que a ética é importante, por isso que é importante a gente começar a entender o que é a ética, porque a ética ela é universal. O que vale aqui vale para o outro lado do mundo. A moral ela é local, ela é dos costumes. Então, quando a gente começa a perceber que o que é justo aqui é justo lá, esse tipo de coisa é que faz com que a gente possa ter essa autoridade, essa possibilidade, essa confiança de passar alguma informação ou algum conhecimento, ou de ajudar o próximo, ou de poder falar alguma coisa para alguém com conhecimento de causa. A ignorância sobre o espiritismo é tamanha que nem mesmo sabe de que se trata de uma doutrina liberal. As pessoas que ignoram, que não sabem, e às vezes dão seus pitecos sobre o espiritismo, elas ignoram que a doutrina é liberal, é emancipadora da inteligência, Quer dizer, ela procura colocar para aquele que está aprendendo sobre o espiritismo, que está estudando ou que está ouvindo sobre o espiritismo, que ele deve ser o quê? Autônomo, inimigo da fé cega, inimigo do dogma. Deve se questionar tudo. Vem proclamar a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda a crença séria. Muita gente pensa totalmente o contrário do espiritismo, né? Que ele é totalmente místico, cheio de charlatanice, etc, etc, etc. No estado de ignorância, o homem é incapaz de captar as abstrações e abarcar as generalidades. Quanto mais se conhece, mais a possibilidade de abstração a gente vai tendo. E a abstração é começar a entender as coisas que estão fora da matéria. É partir para uma metafísica, é partir por uma compreensão maior daquilo que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, Deus, universo, alma, pluralidade das existências,
e vai por aí afora. Nada concebe que não seja localizado ou circunscrito. A ignorância vai sempre procurar se manter na matéria, naquilo que é espacializado. Rebaixa até mesmo a majestade divina. Não é o homem que é semelhança, imagem e semelhança de Deus. É Deus que é a imagem e semelhança do homem. Por isso que Deus castiga, Deus pune, Deus julga, etc. À medida que o progresso da ciência positiva, da filosofia e consequências morais passam a esclarecê-lo, reconhece o seu próprio erro. Suas ideias, de mesquinhas e acanhadas que eram, crescem e o horizonte do infinito se desenrola aos seus olhos. À medida que eu tomo a decisão de conhecer, as coisas mudam. Porque eu mudo. A minha visão do mundo muda. A minha visão sobre mim mesmo muda. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. É a perfectibilidade. Nós temos que ir para ela. Nós vamos para ela, queiramos ou não, como eu sempre digo, porque essa é a nossa finalidade, é a perfectibilidade, é tornarmos espíritos puros, espíritos de luz. Se bem que a luz já está dentro de nós, né? A gente só tem que fazê-la brilhar. Que o reino de Deus está em nós. Ele se esclarece pela força das coisas, pela força daquela coisa que se apresenta e pela força de fazer o quê? Entender as coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento dos carunchosos edifícios do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. É assim que faz. Para a gente deixar de ser ignorante, nós vamos ter que caminhar paulatinamente, usando da nosso esforço e da nossa inteligência, mas nós vamos também gradualmente avançando cada vez mais e desmoronando todos os hábitos ou ideias ou conteúdos que tínhamos no passado para adquirirmos novas ideias, novos conteúdos que também com o tempo serão colocados outros, e esses que temos hoje podem não ficarem, não permanecerem, e novos tomarão lugar. E esse é o progresso, e esse é o conhecimento, e isso é afastar-nos da ignorância, e isso é ser propenso ao diálogo, respeitar o próximo, amar o próximo, aceitar o outro como ele é. A ignorância parece ser um mal que está tomando a força atualmente. É uma opção de vida, pois o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu decido não tomar ciência daquilo, porque eu não quero sofrer, ou porque eu não quero mudar o meu hábito. E essa ignorância, ela está tomando conta da humanidade, de uma certa forma. Uma boa parte, então todos, uma outra parte está se afastando da ignorância, mas tem uma parte que quer permanecer nela, por vários motivos, e um deles é não sair da zona de conforto. No entanto, como diz Goethe, não há nada mais terrível do que a ignorância. E é um fato. Sócrates, uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Se eu não vou examinar a minha vida, como eu estou vivendo, ela não está valendo a pena. E Sócrates foi um filósofo que batalhou pelo conhecimento, pela sabedoria. Ele tinha o conhecimento das coisas, mas ele sabia até onde ele ia, ele podia ir e até onde o conhecimento dele ia. E Luther King vai dizer, nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância. Ele sentiu na pele isso. Porque ela pode, muitas vezes, levar violência e a falta de responsabilidade dos atos. Ignorância estabelece critérios que desqualificam o conhecimento alheio em favor da sua própria ignorância.
Essa frase é importante. O ignorante estabelece critérios que desqualificam o conhecimento em favor da sua própria ignorância. Então, ele vai muitas vezes combater um conhecimento porque ele não conhece. Então, ele vai combater aquilo e dizer que aquilo está errado. Ele faz falsas ideias sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, de forma errônea e deturpada. O não querer saber é o pior das ignorâncias. Eu não quero saber, eu quero continuar ignorante. Aquele que não sabe porque não tem oportunidade de estudo, pode ainda saber sobre a mecânica da vida, como a vida funciona, e assim evitar dissabores. Se ele não tem um conhecimento acadêmico, ele pode ter um conhecimento da vida, das experiências da vida. E ele, nesse conhecimento, pelas experiências, ele pode evitar muitos dissabores. E pode até ajudar os outros a não terem dissabores. A ignorância não é só um conhecimento acadêmico, mas a falta do bom senso, a falta da reflexão sobre os atos. Não precisa só ser um conhecimento erudito, como eu disse lá no começo. A falta do bom senso, falta da reflexão também é ignorância. E, para terminar, a ignorância é terrível fator de atraso, retrocesso e lentidão do progresso, bem como a fonte dos maiores conflitos entre os seres humanos e desses com o seu meio ambiente. Como dizia Rui Barbosa, a ignorância é a pior dentre todas as doenças da humanidade. Muitos homens de gênio, ao longo da história, têm se pronunciado contra a ignorância de modo a condená-la e depreciá-la, com a intenção de incentivar a aquisição do conhecimento, como fator indispensável e fundamental ao progresso e à boa convivência do social. Muita coisa que acontece hoje em dia é por ignorância, ou por tentar estabelecer ignorância por interesse próprio. E esse que estabelece a ignorância também é um ignorante. Podemos afirmar que a falta de conhecimento foi e continua sendo a grande e maior ameaça, desde as eras mais remotas aos dias atuais. A ignorância tem sido causa de guerras, revoluções, levantes, atentados, terrorismo, fome, miséria, doença, crimes, enfim, causadora de todo o infortúnio que nos fazem padecer. Porque Rui Barbosa e tantos homens inteligentes previram e acertaram em suas afirmações sobre esse mal-estar das sociedades. Então, muitos filósofos já previram que tudo isso que está acontecendo hoje iria acontecer. Tão explícito para quem tem um mínimo de capacidade neuronal normal. Tiveram esses filósofos a capacidade de clarividência, da premonição ou adivinhação? Não. Aqueles homens de gênio previram com acerto porque possuíam os dados e as evidências para prever o futuro, pois possuíam conhecimento. Graças ao vasto manancial de conhecimento adquirido em incontáveis horas de reflexão, estudo e muita leitura inteligente, positiva e construtiva, acumulados em seus cérebros privilegiados pela cultura. Daí a capacidade previdente de suas mentes ricas, capazes de reflexões e de produzirem ideias brilhantes. Então, é sempre através do conhecimento que a gente consegue prever as coisas da nossa própria vida, para um futuro próximo ou longínquo, mas é porque temos a bagagem necessária que nos possibilita fazer prevenir as coisas, ou alguma coisa ruim que possa conhecer no futuro. Terminou. Cadê a musiquinha? Não tem musiquinha hoje? Só na aula que tem musiquinha, Davi. Ah, é verdade. Posso afirmar que o conhecimento é muito solitário.
a ignorância é muito maior do que, muito mais forte. Solitário em que sentido, Davi? Quando você tem a ignorância, quando você tem o conhecimento e você embate contra a ignorância, como ela é muito maior, mas muito poderosa, ela usa da violência, seja ela intelectual, física, etc. Quando você vai mostrar o seu conhecimento, muitas vezes você vai para a fogueira, né? Como Galileu, né? Vai para fogueira, como o Jordano Bruno. Como Galileu, não, como Jordano Bruno. O Galileu foi inteligente, né? Galileu falou, opa, calma, não é assim. As inteligências não podem aparecer, entendeu? Elas têm que ser... Têm que feitas. Elas têm que ser cortadas a cabeça, entendeu? E Mas aí... são tijolinhos. Inteligência Sim, é tijolinho. sim, você precisa ter força, precisa ter coragem e manter uma autonomia muito grande para manter a sua ideia, a sua teoria, a sua opinião, entendeu? Senão, se você não é, se você é fraco, corta a sua cabeça, aí você fica lá, entendeu? Ou se não, vai para a fogueira. Ele vira churrasco. Churrasquinho. Ainda bem que eu estou num grupo aqui bem inteligente. Muito bom, dona Miriam, foi muito bacana. Não é novidade para ninguém, né? Não é novidade, mas é bom sempre... É bom dar uma lembrada de vez em quando sobre o quão importante é não ser ignorante, né? Ou pelo menos assim, tentar combater a ignorância. Eu já assisti o Matrix umas 2 ou 3 vezes, né? E outro dia assisti de novo. Porque a primeira vez ficaram muitas dúvidas na minha cabeça, né? E com a filosofia eu comecei a ver com outros olhos, né? É muito legal a forma dele mostrar a ignorância e o conhecimento, né? O importante é que a ignorância dê a escolha, né? Você escolhe ser ignorante. Ou não. Ou não. Você é envolvido, às vezes, né, na ignorância. Sim. No pão e circo, você controla uma massa, né? Sim. Ou, às vezes, você realmente escolhe não querer saber daquilo, porque você sabe que aquilo vai causar alguma tristeza, algum desespero, alguma agonia. Então, eu não quero saber daquilo, vou deixar aquilo encostar em algum outro lugar, eu não vou procurar saber. Entendeu? Até o silêncio é inteligente. Nem tudo pode se falar, né? Eles têm que ficar quietinho, né? Mas, se fosse fácil, né? A gente não tinha tanta reencarnação assim. Verdade, Davi. Verdade. Eu acho que a plenitude reencarnacionista é o conhecimento. A gente reencarna porque não adquiriu conhecimento suficiente ainda para não reencarnar mais. Se bem que a vida material é gostosa, né? Ué, ninguém falou que não é. Ninguém falou que não é. Só não pode exagerar. Com certeza. Alguém mais? Tem mais algum ignorante aí no grupo, não? Além de mim? Deixa eu falar, então, já que você provocou. Ignorante. Na hora que vocês estavam falando da fogueira, eu lembrei das bruxas, né? Sim. Que eram queimadas como bruxas por causa do conhecimento também, né? Então, eu acho que... da mediunidade. Eu não diria nem só mediunidade, né? Não, do conhecimento, mediunidade. Você era queimada porque você descobriu alguma coisa, tinha o conhecimento, né? Tanto do trabalho como do parto, como você ter a condição de procriar, né?
Isso tudo era uma coisa muito, né, para eles, muito difícil, né? Sim, aquele que pusesse a cabeça um pouco Aceitar. acima, corta. Prego E que se isso acontece destaca, até toma hoje. Se martelada. você ficar um pouco muito acima, não prestar atenção, corta a sua cabeça. Essa coisa da bruxa é atávico? Conhecimento atávico ou não? Não. Desculpa, brincadeira. Eu acho que não. Gente, boa noite. Muito obrigado. Tá bom. Boa noite, então. Então, tá bom. A padaria vai Então, fechar. podemos encerrar. A semana que vem a gente tem mais, né? Isso mesmo. Muito gostosinho. Tá Vamos bom? agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, esclarecendo um pouco mais aquilo que já sabemos, colocando alguma nova informação e fortalecendo os conhecimentos. Que Jesus possa estar conosco em nossos lares, com a sua luz, com o seu amor e com o seu carinho. E que possamos todos nós estarmos abertos para receber esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Gente, obrigada. Obrigada, Até a Maria. próxima. Boa semana. Obrigada, Maria. Obrigada. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite a Até mais. todos. Tchau. Boa Tchau. noite a todos. Tchau, tchau. Bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado, Obrigada. Gabriel. Até semana que vem.